Então imagina se você tivesse que passar 2 anos vivendo escondido aos sussurros, sem nem ao menos poder sair de casa. É sobre o diário de Anne Frank que nós vamos falar. Então, galera, para quem vai ler o Diário de Anne Frank, a primeira premissa que você tem que saber é que isso não é um romance, isso não é uma história inventada. Isso é o diário de uma pessoa real, uma pessoa que existiu. Uma garota que entre os 13 e 15 anos relatou a sua vida, a sua experiência de estar escondida dos nazistas ali em Amsterdã durante a Segunda Guerra Mundial. Essa edição, inclusive, traz uma réplica do próprio diário da Anne Frank, que era mais ou menos assim, né? Só que não tinha essa fotinha, mas era mais ou menos assim. Diário esse que ela ganhou no seu aniversário de 13 anos. E que ela começou a escrever para ela mesma, né? Ela não tinha a intenção de publicar nada do que ela escrevia. Tanto é que a gente percebe uma Anne Frank bem criança, né? Bem pré-adolescente mesmo, no qual ela fala ali dos meninos da escola, das meninas da escola, ela fala mal de todo mundo, sabe? Às vezes eu ficava assim, nossa, a menina se acha, porque ela dizia que tinha muitos admiradores, que ela era mais bonita do que as outras meninas e tal. Mas é aquela coisa de adolescente mesmo. Tem hora que você percebe a Anne Frank triste, tem hora que você percebe ela muito descontraída, animada, tem hora que você percebe ela divertida, tem hora que você percebe ela com medo. Além de ter todas essas emoções da adolescente, né, da pessoa que está entrando na adolescência, nós temos aí o medo causado, o pavor causado pelo fato dela viver no esconderijo. Até que num dia ela ouviu no rádio um moço que era membro do governo holandês dizer que quando a guerra passasse, eles iriam recolher cartas e diários, né, para ter como registro e relatos da Segunda Guerra Mundial ali na Holanda. Quando ela ouviu isso, ela deixou meio que aflorar o desejo que ela tinha de ser uma grande jornalista e depois ser uma grande escritora. Tanto que vai haver aí 3 versões do Diário da Anne Frank. Nós temos a edição A, B e C. A edição A é aquela que a Anne Frank escreveu originalmente no seu diário e tal. E a edição B é a edição que ela mesma começou a editar depois que ela ouviu esse anúncio no rádio. Então, a partir disso, ela começou a modificar, acrescentar notas, alterar algumas palavras, alterar nomes de pessoas que ela citava no diário. Isso até o dia em que eles foram pegos. E aí a terceira edição vai ser aquela que o pai da Anne Frank, que foi o único sobrevivente, recolheu ali o material da filha, ele mesmo editou e ele publicou. Porque ele ficou surpreso, ele não sabia a profundidade das coisas que a filha dele escrevia. E ele quis compartilhar isso com o mundo. Eles eram alemães, eles já tinham se refugiado na Holanda, em Amsterdã, por conta de uma série de decretos do governo alemão contra os judeus. Então eles foram para a Holanda achando que a guerra não chegaria lá. É muito interessante o dia que ela relata quando eles tiveram que fugir de casa, né, o aperto no coração que ela sentiu de ter deixado a gatinha dela, de não poder levar, deles terem que vestir muitas roupas umas por cima das outras, porque eles não poderiam ser vistos levando malas. E aí ela fala desse dia que eles foram na chuva, né, até esse local onde um casal de amigos iria escondê-los ali. Que acreditavam que aquilo era provisório, que logo logo a Holanda seria invadida pela Inglaterra e que era o principal país oponente da Alemanha na Europa. E aí esse casal de amigos tinham ali meio que um cômodo secreto que ficava sobre um armazém no qual o pai da Anne Frank trabalhava, e eles tinham que passar os dias sussurrando, não fazer barulho, manter todas as janelas fechadas, não sair jamais dali de dentro. Eles só poderiam agir normalmente depois que o armazém fechasse ou nos finais de semana. Então era uma vida realmente de medo, de pavor. Porque muitas pessoas nem sabiam que aquilo ali existia, né? A entrada ficava por dentro do armazém, por trás de uma estante. Então era meio que uma passagem secreta para entrar nesse local. E depois disso, esse local se tornou inclusive museu em memória ao diário da Anne Frank, aos horrores do nazismo, do Holocausto, né, que ocorreram na Europa ali durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira entrada da Anne Frank no diário acontece no dia 12 de junho de 1942,
e a última no dia 1º de agosto de 1944, né? Pouco mais de 2 anos. Nós vamos perceber aqui, ao longo da escrita da Anne Frank, ela relatando esse dia a dia. Até a metade do livro eu fiquei assim, nossa, esse é um livro bastante entediante, mas compreensível, porque ela está relatando as poucas coisas que aconteciam ali dentro, né? Só que ao mesmo tempo ela era uma menina em crescimento, e ela tinha que se relacionar com essas pessoas, né, o conflito com essas pessoas dentro de casa. Eles eram ao todo 8 pessoas, era a Anne Frank, a irmã mais velha Margot, o pai e a mãe, né, os Frank, e tinha os Dussel, que tinha o sobrenome originalmente Van Pelt, se eu não me engano, que ela modificou no diário, que era o senhor, a senhora e o filho Peter, no qual Anne Frank vem a ter um interesse amoroso por esse menino. É bem interessante a parte que fala sobre essa questão do despertar da sexualidade, dela se descobrindo sexualmente, e de como ela tinha intimidade para falar desse assunto com o Peter. E ela vem a se interessar por esse menino, e é bem interessante que a gente imaginasse bem, se ela não tivesse ali dentro, né, dificilmente ela ia se interessar pelo Peter, porque eles eram muito diferentes, mas como era o único garoto disponível, né, ela começa a criar a imagem do cara ideal, do menino interessante, de uma paixão, de um amor. Quando será que eu vou ganhar o beijo do Peter, sabe? É até bonitinho. E bem, e a 8ª pessoa era um outro senhor, um dentista, que era o Sr. Dussel. E a gente vai percebendo esse amadurecimento na Anne Frank, de como ela começa o diário, menininha, das coisas que ela fala, e como ela vai evoluindo ao longo da escrita. Tanto é que lá para as últimas entradas da Anne Frank, os últimos textos que ela escreve, são textos assim primorosos, de uma reflexão assim absurda, no qual ela fala da guerra, no qual ela fala da paz, sabe? Ela tem umas passagens no qual ela é um pouco, ela é bastante feminista, sabe? Eu fico imaginando quanto que essa garota teria contribuído para a humanidade, né, se ela tivesse conseguido sobreviver, né? Teria sido uma coisa incrível. É muito interessante a forma como ela fala de como eles se alimentavam, né, de como eles faziam para usar o banheiro, de como a comida chegava até ali, né, através desse casal de amigos e dessas duas outras pessoas, no qual eram 4 pessoas lá fora que sabiam que existia esse anexo onde se escondiam 8 judeus. Eu fico imaginando pelo esforço que essas pessoas fizeram para manter essas 8 pessoas ali dentro, sabe? Deveriam ser seres humanos maravilhosos. A maior parte do tempo, a Anne Frank fala dessa relação que ela tem com essas pessoas, do quanto ela ama esse pai e do quanto ela despreza a mãe, é horrível a relação dela com a mãe, né? Do quanto ela gosta do Peter, né? Dos atritos que ela tinha com a outra família, com o Sr. Dussel. E bem, tirando isso, ela realimenta volta e meia esse sonho de ser escritora, né? Tem uma passagem que, assim, que me tocou muito nesse livro, que é quando ela diz que ela gostaria de ser uma escritora para continuar vivendo depois da morte, sabe? E eu acho isso tão incrível porque a Anne Frank está viva através desse livro, sabe? E bem assim, uma coisa que surpreende muitas pessoas que leem o diário da Anne Frank é a maturidade da garota, né? Porque ela tinha consciência da condição que eles estavam, ela tinha consciência da guerra. Por mais que as condições ali fossem ruins para a sobrevivência, ela ainda se considerava uma sortuda. Como eles ouviam rádio, eles tinham as notícias a respeito dos campos de concentração, de quantos judeus eram mortos, sabe, do Holocausto, de quantos idosos, mulheres, homens e bebês eram mortos naquela época. Falar sobre isso é uma coisa que me toca muito, sabe? Bem, como tudo isso acaba é que não se sabe quem, o que foi, o que suspeita que alguém delatou. 4 dias após a última entrada da Anne Frank no diário, que aconteceu no dia 1º de agosto de 1944, esse anexo foi invadido pela polícia e eles foram presos. Os 8, a família dela foi inteiramente desmembrada, a mãe foi para um lugar, o pai foi para outro, e ela foi junto com a irmã para Auschwitz e depois para um outro campo de concentração nos arredores da Alemanha. E a Anne Frank veio a falecer de febre tifoide entre fevereiro e março de 1945. Tem um filme alemão de 2016 que relata o diário da Anne Frank, que é um filme assim muito bonito, no qual a personagem principal faz citações originais do diário da Anne Frank. Ich will eine berühmte Schriftstellerin werden. Es ist
für jemanden wie mich ein eigenartiges Gefühl, Tagebuch zu schreiben. Nicht nur, dass ich noch nie geschrieben habe, sondern ich denke auch, dass sich später keiner für die Herzensergüsse eines 13-jährigen Schulmädchens interessieren wird. Lächeln noch. Sie hat überschüssiges Temperament und sie hat keinen Raum, um es auszuprobieren. E é isso, minha gente. Eu vou deixar aí do lado outras sugestões de vídeos. Vai aparecer no cantinho o perfil das minhas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.